Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui gravando mais um diário de trade ou fechamento de mercado. Voltando aí às atividades, tá? Lembrando que lá dentro do Instagram eu coloquei a abertura de mercado que a gente fez hoje com os alunos, tá? Então, se você ainda não viu, corre lá no Instagram, THD Trader, que você vai ver um pouco mais de como foi a nossa preparação de pré-mercado e para você entender sobre o que eu vou falar aqui agora, que é o nosso fechamento, que foram as oportunidades que eu enxerguei dentro do dia. Mas para entender aqui, você precisa entender a abertura de mercado. Então, corre lá no Instagram e assiste, tá bom? Aqui dentro, vocês estão vendo aí a minha tela. Logicamente que essa tela aqui ela não está completa, ela está resumida, porque eu ainda tenho outra tela de fluxo separada, tá bom? Então aqui está no padrão aqui alunos uma tela só, que seria o IBOV, que é o nosso ativo spot, o nosso contexto no meio e o nosso operacional. Então esse layout ele fica muito bem estruturado para que a gente tenha uma visão completa do ativo que a gente está operando, tá? Então, sempre a nossa análise, a gente começa lá pelo IBOV, em um tempo gráfico maior, entendendo como que a estrutura está se comportando, tá? E um detalhe que eu tinha falado mais cedo é sobre a característica do IBOV no tempo gráfico de uma semana, que a gente tem aqui ainda um certo alinhamento do gráfico e a gente tem deixado a expectativa de um gatilho muito forte, uma ativação muito forte aqui, ó, pelo tempo gráfico de uma semana, tá? Então a gente tem uma perspectiva de continuidade de movimento. Ao contrário disso, a gente também tem essa área aqui que tem muita concentração de liquidez. E a região dos 130 mil pontos é uma região importante de decisão, tá? A gente está tendo um certo alinhamento a partir de hoje, ó, pelo fractal de 60 minutos do ativo IBOV, tá? E a gente tem uma característica aqui que a gente está um pouquinho distante da média, tá bom? Com liquidez aqui na parte superior, ok? Então, analisamos o IBOV e tudo isso aqui está lá dentro do pré-mercado. A gente tinha mapeado o índice, tá? Dentro do índice, a gente já tinha pré-definido aqui divergência no IFR, tá? Então, a nossa estrutura ela tem demonstrado essa característica, mas em nenhum momento ela falou para a gente que ela está mudando a direção, tá? Pelo fato de nenhum fundo de referência ter sido perdido. Então, ó, esse fundo aqui não foi perdido, esse fundo não foi perdido, esse fundo não foi perdido. Então, não existe nenhuma expectativa de correção se eu não tiver nenhum padrão claro de mudança de característica na estrutura. Levando isso em consideração, qual foi a métrica que a gente trabalhou aqui dentro? A gente poderia ter um movimento de abertura do dia onde a gente tivesse uma trap nessa região amarela, que seria uma captura de liquidez, uma aceleração com captura para a gente ter um movimento corretivo. Ou a gente poderia ter um teste dentro dessa região de troca de polaridade, que é essa área cinza que vocês estão vendo aqui, para a gente ter uma continuidade de fluxo, tá? Pensando em vender mais e baixo, só se esse preço ele deslocasse para essa região, porque a gente teria todo esse espaço aqui, ó, de vácuo da renovação do contrato para a gente trabalhar. Bom, qual foi o cenário que aconteceu? Esse aqui, ó. Então, a gente tinha pré-definido dentro do dia uma região aqui de retração de estrutura, onde eu pego o fundo do meu dia aqui 17, que foi a abertura do dia 17, até o topo do dia 17, tá? E a gente tem uma expectativa de correção dos preços até uma área saudável, uma área de desconto, tá? O preço ele veio direto para a gente tentar a primeira oportunidade? Não, ele jogou aqui na parte de cima
uma expectativa de continuidade logo próximo à abertura do mercado, que foi exatamente o primeiro trading. Ou seja, vamos observar aqui, ó. A gente teve o primeiro gatilho, primeira barra do dia, deixou um gatilho muito bonito. Olha só, uma absorção muito bonita. Ela ativou essa absorção e logo corrigiu novamente. Aqui eu não me senti confiante, tá? Em entrar, por perceber que todas as médias ainda estavam alinhadas para a ponta vendedora, ou seja, pedindo uma correção mais profunda. Até que veio novamente uma segunda absorção, ou seja, o vendedor ele não conseguiu romper esse fundo aqui de liquidez ó, que tinha nessa área, e ele absorveu novamente. Então, o que eu pensei? Bom, se o comprador absorveu 2 vezes em cima dessa área, pode haver um certo interesse comprador. Então, eu comprei na ativação da segunda absorção, que seria o rompimento desse gatilho aqui, com parcial mais curta, que era exatamente nessa região aqui. Entendendo, vou desenhar em azul, que toda essa onda que se informou aqui no dia anterior, essa área aqui é uma área de retração, ou seja, esse movimento aqui, ele poderia acontecer, que é um movimento A, um movimento de perna B, um movimento de perna C, certo? Decidi arriscar, o nosso stop estava logo abaixo da região, primeiro trade leve, tá? Sem carregar a posição, com stop aqui em cima. O que aconteceu? Preço veio, tirou, tá? Bora lá. Dever de casa, esperar. Simplesmente esperar. Esperar o quê, Thiago? Ele chegar em uma região mapeada. A região mapeada que a gente tinha nesse momento era o primeiro, né, os 50% da retração, que a gente tinha aqui confluência com a média de 200 e a VWAP mais ou menos nessa área amarela que eu estou colocando para vocês. Só que note, perceba que o preço ele chega aqui em cima e não deixa nenhum padrão específico de defesa, de entrada de pressão, nada. Então eu já descarto essa possibilidade aqui e espero chegar na próxima região. Qual que é a próxima região? 61%, tá? 61%. Deixa eu só ativar bem aqui a milhar para que vocês percebam aqui outra situação. 61%. Então aqui, ó, nessa área amarela eu tenho um 61%. E esse 61% ele conflui com uma milhar do Ibov, tá? Que é essa milhar aqui, ó, dos 129 mil pontos, com uma troca de polaridade. Então eu tenho 3 confluências dentro dessa área. E eu começo a observar o seguinte comportamento. Poxa, eu estou numa área de retração, eu tenho um certo interesse comprador ainda, porque nenhum fundo foi rompido, então esse interesse comprador ainda existe, tá? E qual que é o detalhe que eu observei para tomar essa decisão? Observa comigo. Esse indicador aqui se chama balança do poder, ou seja, ele vai indicar para a gente a renovação de lotes na ponta da venda ou na ponta da compra. Se eu tenho um vendedor renovando lotes, eu tenho interesse natural, certo? Só que olha o que acontece, mais ou menos, desse trecho de mercado até mais ou menos aqui, ó, em todo esse movimento azul que eu estou marcando para vocês. Existe um nivelamento de renovação, ou seja, eu tenho um preço que ele desloca para baixo, mas eu não tenho um interesse contínuo. Opa! Então, se eu estou chegando em uma área pré-determinada, eu tenho 61% de retração, eu tenho uma milhar, eu tenho uma troca de polaridade de um tempo gráfico maior importante, eu tenho o vendedor deixando de renovar lote, apesar do volume alto, é uma região que eu preciso observar. O que eu preciso? Apenas um gatilho nessa região, certo? Então, entra um volume muito alto, tá? Aqui é o que eu falo para vocês, olha só, volume alto,
longe da média, em cima de região, é exaustão. Pessoal, cuidado. Entendam que nem todo pico de volume é uma continuidade ou um gatilho. No caso desse pico de volume extremo, é uma exaustão. Então tem muita gente que vendeu aqui, ó, para pegar o quê? Continuidade. Só que a venda foi em cima de uma região de demanda, tá? Então aqui, ó, é uma região de demanda. O que eu precisava? De um gatilho. Então houve, né, uma defesa, um gatilho, aonde ele fechou acima da barra anterior com um padrão de volume alto. Então a entrada do trade foi exatamente no rompimento desse gatilho aqui, o stop estava abaixo dessa região. Parcial na média de 9 períodos, certo? O stop logo a parcial foi ajustado para o 0 a 0, entendendo que a média de 200 é um ponto importante, isso aqui poderia ser um pullback sim. Na mesma proporção em que o movimento acelerou até na VWAP, o stop ele foi reajustado para atrás da VWAP. O stop gain, tá, pessoal? Aqui na média de 9 já tinha sido realizada uma parcial de 70%. Certo? E o stop gain ele foi ajustado atrás da VWAP, porque se a gente for analisar os fractais, isso aqui ainda era caracterizado como uma retração dessa perna para possível continuidade de movimento. Ou seja, aqui a gente teve uma retração, exatamente aqui a gente teve outra retração. Tá bom? Então esse foi o trade, tá? Foi um trade aí que na parcial, a gente soltou parcial com 200, deu mais ou menos 240 pontos até o momento, porque a média de 9 estava praticamente igual com a média de 200, então foi em torno de parcial com 240 pontos. Protegemos o stop gain e a gente saiu com o restante com 408 pontos, tá? Então esse foi o trade. Esse outro movimento que aconteceu após, eu não entrei, tá bom? Não entrei. Poderia ter entrado em algum momento? Sim. Vamos analisar juntos, tá? Dentro dessa região aqui, ó, não daria para entrar pela condição da média de 50 que estaria à frente. Mas no momento em que ele deixa um gatilho aqui, ó, tá? Onde ele não consegue perder a média de 200, ele deixa um gatilho exatamente fechando acima do ajuste, aqui é um ponto interessante para a gente abrir risco, tá? Entendendo qual dinâmica, que a gente tem espaço livre, pessoal. Olha isso aqui, ó. A gente tinha espaço livre para o preço deslocar. Simplesmente isso, espaço livre para o preço deslocar. Então a gente teria uma dinâmica até na renovação de máxima do dia anterior, que foi o que o preço fez. Então, quem entrou aqui, proteção atrás das médias, conseguiu pegar uma movimentação bem interessante, com parcial até na próxima região, com uma oportunidade de quase 500 pontos. Quando a gente olha para o Ibov, vamos entender aqui. Deixa eu só linkar aqui um com o outro. Quando a gente olha para a renovação do Ibov, a gente tem um trade mais curto, que seria exatamente aqui, ó, no rompimento da máxima deixada da quinta-feira passada, né? Que foi a máxima do dia 17, ou seja, depois que ele rompe essa máxima, praticamente ele deixa um padrão de gift, né? Que ele rompe essa máxima aqui com gift para dar continuidade, que seria o rompimento dessa região aqui, ó. Então, dentro dessa expectativa, teria dado um trade mais curto aí de 442 pontos, tá? Seria um trade um pouquinho mais arriscado, porque a gente estaria já em cima de uma região de troca de
polaridade, uma região de muita liquidez, certo? Então, dentro do dia hoje, nós tivemos, eu tive aquele primeiro trade que a gente estopou, o segundo trade foi um trade bem sucedido, a segunda oportunidade visível, que foi a continuidade desse gatilho, eu não estava mais no gráfico, o pullback acima da área, a gente já estava muito próximo a uma troca de polaridade importante, então era bem arriscado, tá? Quando ele volta para fazer o pullback aqui, ó, exatamente nesta região, ele deixa outro gatilho, tá? Aqui seria uma boa oportunidade de compra, entendendo que o teu stop poderia ter ficado abaixo e com saída aqui, ó, no rompimento desse pivô, tá? Mas aqui qual que seria o fundamento, pessoal? Nota o seguinte, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Então, a gente fez um ciclo completo de Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse gatilho estaria encaixado na quinta onda de um ciclo de Elliott, com liquidez aqui acima. Então, foi um dia tranquilo, né? Ele bem direcional, você pode ver que o índice ele fez ondas muito bem formadas, apesar de ter sido um dia aí de baixa volatilidade, né? Não tinha muito drive para acontecer, mas ele formou ondas bem específicas e isso é bom, tá bom? Isso é bom, certo? Então a gente finaliza essa análise aqui entendendo que até o momento o índice ele não deu nenhum padrão de reversão de tendência. Tá? Então ele continua subindo, mesmo dando divergências nos indicadores, certo? Para ele mudar a sua movimentação, ele tem que perder um fundo de referência, ou seja, de preferência perder essa área aqui dos 131 mil pontos. Se a gente joga no macro, nós entendemos que o índice ele acaba de voltar para dentro de uma distribuição macro. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então a gente tem aqui, ó, uma distribuição e o índice ele está exatamente em cima da área de ponto de controle de todo esse range, ou seja, uma POC. Então nós estamos dentro da área de teste dessa POC, certo? Como o índice ele renovou esse topo, eu vou pegar a minha LTA e vou ajustar para o fundo de hoje, que é o nosso fundo de referência. Então, eu tenho novamente essa referência aqui de estrutura atualizada, tá bom? Espero ter ajudado vocês um pouquinho na visão de hoje, né? Exemplificando aí os trades, os dois principais trades que a gente fez, para vocês entenderem aí qual que é a minha linha de racional em relação ao day trade. Valeu, turma. Até mais. Fiquem com Deus.